Bem, vamos ao que interessa. A primeira pergunta é sobre um contexto dessa comunicação atual, né? E aí, quando a internet chega, como eu falei na abertura, ela chega com essa promessa de democratizar a comunicação. Você vai ser seu próprio jornal. Poxa, não vai precisar mais depender dos grandes meios de comunicação. Tudo isso, enfim, você vai fazer seu conteúdo, não só comunicação, qualquer seu conteúdo vai poder vender, entregar para o mundo inteiro. E isso, se for verdade um dia, e eu quero que você fale também, o atual estágio das redes sociais, com a introdução de algoritmos que estão muito bem treinados, mostra que, enfim, atualmente é uma premissa falsa. E aí, como é que você, um criador de conteúdo, um comunicador anticapitalista, com um alcance grande, contextualmente grande para os padrões, como é que você tem analisado esse cenário atual da internet? E como é que você está fazendo para entender, driblar, hackear esse algoritmo e ter mais alcance? Pois é, a respeito dessa euforia com o surgimento da internet, eu acho que ela era absolutamente natural para o contexto da época, porque a gente estava vindo da esteira da televisão como o principal meio de comunicação. E se a gente pensa, por exemplo, na comunicação de massa que surge com o jornal e os panfletos e os cartazes, existia uma margem para disputa aí, né? Dava para publicar jornais independentes, inclusive o próprio Marx publicava jornais e foi severamente perseguido por publicar os jornais que publicava. Depois nós entramos na era do rádio que foi amplamente utilizado para comunicação em diversos contextos, né? E quando a gente entra na época da televisão, a gente tem um impasse. A televisão surge no momento de um capitalismo extremamente desenvolvido e a televisão, como veículo de comunicação, demanda uma quantidade de capital constante que não é acessível para qualquer grupo de pessoas que deseja tê-lo, né? Então a gente entrou numa era no qual disputar o principal veículo de comunicação parecia quase impossível. De forma alguma, qualquer forma de comunicação anticapitalista ia conseguir uma concessão pública num país burguês e tampouco teria as ferramentas necessárias para conseguir executar o que a televisão demandava. Quando a internet surge, ela surge com essa ideia de descentralização, de comunicação independente. Então, essa euforia fazia sentido, né? Principalmente levando em consideração que a gente vinha dessa era da televisão. Mas a gente não pode achar que as coisas no capitalismo são tábulas rasas. Não são tábulas rasas. Como tudo se torna mercadoria, rapidamente a internet também se torna. E a internet se tornou o principal campo fértil de valorização do capital na economia pós-fordista. Hoje a gente vê isso de maneira categórica, inclusive com situações que nosso cérebro não tinha nem a capacidade de imaginar há 20, 30 anos atrás, né? Imagino que a experiência de ter mais de 30 anos a essa altura é curiosa, porque a gente vê como as pessoas de 20 encaram a internet de maneira diferente da gente, né? Inclusive hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas de 20 anos não têm habilidades com computadores. São pessoas que são alfabetizadas digitalmente em telas de touchscreen ou celulares e tablets, essas coisas assim, né? Isso já mostra uma diferença bastante substancial de como as pessoas operam dentro da internet. E aí, mesmo que a gente não tenha, por exemplo, essa tábula rasa democraticamente disposta para todos disputarem a comunicação em pé de igualdade, não significa que não há margem para essa disputa. O meu canal surge num momento que eu perco meu emprego durante a pandemia. Eu sou professor de formação, me formei para ser professor de história, e eu estava consumindo muito lives, principalmente na Twitch e no YouTube. Eu observei que estava tendo um movimento nos Estados Unidos, principalmente, de pessoas fazendo conteúdo ao vivo politicamente à esquerda. Então, caso vocês conheçam esse cenário, foi o momento que o Hassanabi estava surgindo. O Hassanabi acho que já foi o maior streamer de toda a Twitch. E ele é um comunicador de esquerda que está cada vez mais se radicalizando para a esquerda marxista, inclusive. E como vocês sabem muito bem porque vocês foram pioneiros nesse tipo de formato, tudo que surge nos Estados Unidos como onda não tarda a vingar no Brasil também. Eu entrei na live na Twitch. Então, inclusive, muita gente que me segue hoje não sabe que eu comecei na Twitch sequer, que eu tinha Twitch, sequer o que é Twitch, né? A Twitch é uma plataforma para conteúdo ao vivo, principalmente voltada para videogames, mas que estava tendo esse fluxo de pessoas comunicando política ao vivo, algo que eu achei muito corajoso, muito ousado, né? Dar a cara numa câmera ao vivo para um chat hostil e dar sua opinião política, dar sua análise política. Aí eu entrei nesse momento, também muito guiado pela raiva incontrolável que eu tinha ao governo Bolsonaro durante a pandemia. E o que eu achei que eu ia fazer nesse começo era pregar para convertido. E eu tava basicamente contente com pregar para convertido. Eu sou historiador de formação, eu era um estudioso do marxismo-leninismo, eu pensei, pessoas que já são convictas ao lado da esquerda vão se aperfeiçoar no que já fazem. E para mim tava ótimo, aperfeiçoar a militância já formada.
No começo meio que foi isso. Eu acabei atingindo o público que estava sedento por consumir conteúdo que já concordava. Uma espécie de zona de conforto, mas que consegue trazer alguma coisa de novo. A grande virada que eu tenho nisso, eu mesmo não estava prevendo. Eu comecei a atingir o público que não era especializado no sentido de já dominava parte do conteúdo que eu transmitia. Quando uma pessoa que me assistia pegou cortes do meu canal e começou a publicar no TikTok, que era uma rede que eu tinha muito... É preconceito a palavra mesmo. Sim, E acho rede da dancinha. Exato, nós da nossa geração... A gente demorou a sacar que o TikTok era alguma coisa. Porque a gente achava... A gente tava muito apegado ao que os vídeos eram e não ao que o TikTok tinha como plataforma de novo. Que era o algoritmo. Exato, a gente não sacou isso na época. Uma pessoa que me assistia, que tem lá seus 20, 22 anos, hoje é um militante da Soberana, inclusive, que milita junto comigo. É um cara que revolucionou a comunicação da Soberana, inclusive, por conta desse olhar. Sim. Pegou uns cortes meus, colocou no TikTok, e eu comecei a ter números que eu nunca imaginei, e comecei a atingir um público que eu nunca imaginei. Sim. Aí teve uma virada. Eu lembro da semana que isso aconteceu. Eu tava pegando 200 pessoas ao vivo, eu comecei a pegar 1.000, 1.500, 2.000 ao vivo, na Twitch, uma coisa extraordinária. Sim. O que eu identifiquei é que boa parte do público que não era particularmente interessado na esquerda radical estava sedento por um discurso político mais radical. E radical pra mim é elogio, como diz o Humberto Matos, meu grande camarada, porque radical significa tomar as coisas pela raiz. Eu acredito que era pessoas à esquerda, ou que pelo menos tinham simpatia pela esquerda, mas que estavam um pouco exaustas da disputa institucional e do discurso, com perdão da palavra, pasteurizado da esquerda institucional. E você acha que... É uma coisa que eu falo muito aqui no lado B. Te interromper para aproveitar esse gancho. Que não é um estudo que eu tenho, bem empírico, um negócio vendo assim e acompanhando as redes. Quando a direita institucional, né? Vamos falar no campo institucional. Ela se radicaliza, porque a direita pré-Bolsonaro era uma direita evidentemente menos radical do que o bolsonarista. Ela se extrema, né? Exato, ela se extrema. Isso, você acha que isso jogou para pessoas do campo da esquerda, assim, da social-democracia, pessoas que eram, sei lá, voto no Lula porque é menos pior. Você acha que isso jogou pessoas que estavam na internet também para conhecer? Estão me chamando de comunista, então o que é o comunismo? Deixa eu saber o que é o comunismo aqui. Gostei, vou ficar no comunismo. Você acha que aconteceu esse movimento? Você viu? Acho, super. Eu acho que... Eu vou falar uma coisa que eu já falei em outros lugares e que é controversa. O Bolsonaro é uma máquina de criar comunistas. Porque, realmente, o Bolsonaro, ele colocou as instituições burguesas brasileiras à prova. Ele testou os limites de uma democracia burguesa. E mostrou que as instituições burguesas não estão ao nosso favor. Eu acredito que isso foi um choque de realidade para muita gente que acreditava que ainda dava para disputar essas instituições e que não tinham percebido que elas foram criadas para que a gente não consiga disputá-las. Não por acaso boa parte do discurso dele era o discurso da esquerda radical, né? Contra... Em que sentido? Contra o sistema, sim. Contra o STF, sim. Contra, enfim... Exatamente. Os parlamentares... A gente fazia esse discurso, né? E ele capturou. E isso é que é uma coisa típica do fascismo. O fascismo do Mussolini, ele capturou, ele aprendeu com o movimento socialista a capturar o ímpeto das massas. Isso é uma das coisas... Se existe uma semelhança que o fascismo e o comunismo e o socialismo têm, é o que o fascismo roubou do comunismo, que é a sua capacidade de movimentar massas. Sim. Isso era uma coisa que estava assustando muito as democracias burguesas da Europa naquele momento. Era nosso, né? Exato. E aí eles falaram, como é que a gente pega essas massas e coloca pro nosso lado? Eles pegaram toda a tática comunicativa agitadora do comunismo, mas subverteram o conteúdo. E o que é importante do fascismo e do nazismo, que diferencia do comunismo, é o seu conteúdo e não a sua forma. Mas eu acredito sim que o que você falou é verdade. A extremação da direita fez com que muita gente ficasse sedenta de um discurso de esquerda mais radical. E, de novo, radical no sentido de ir às raízes. O que eu tô chamando de raízes aqui? No lugar de disputar as instituições, demonstrar que elas foram criadas para manter a burguesia no poder. Demonstrar que elas são um ardil. Elas são feitas e estruturadas para que a gente nunca consiga acessá-las. Isso aqui é muito importante. Só que qual que é o problema? Quando esse movimento acontece, precisa haver esquerda radical disponível. Entende? Sim. Existe uma tese aceleracionista que a gente é contra, e eu estou usando a palavra aceleracionista aqui de uma maneira bastante específica. Acreditar que o aumento e o incremento do sofrimento da classe trabalhadora irá fazer com que a classe trabalhadora rume a uma ruptura revolucionária. Isso não é verdade, porque se fosse, a gente teria tido uma revolução durante a ditadura militar. Quando nós temos esses momentos de extremação, precisa haver esquerda radical disponível para absorver.
Eu acredito que o meu tipo de comunicação, eu tô falando do meu tipo porque eu não era o único que tava nesse cenário. Nós tínhamos pessoas que vieram antes, pessoas que vieram durante e pessoas que vieram depois e todas conseguiram observar esse movimento de demanda reprimida por um discurso mais radical. Nós precisamos estar disponíveis para esse tipo de pessoa, que está querendo um discurso que investiga essas raízes à esquerda, entende? A gente enxerga que a internet precisa ser disputada, não é nem que ela pode ser disputada, ela precisa ser disputada, porque ela está se tornando rapidamente o principal veículo de comunicação dos brasileiros. Acho que não é surpresa para ninguém que os brasileiros gostam muito de consumo da internet. Nós somos um público gigantesco, engajado, ativo, que tem uma cultura de internet relativamente antiga. Inclusive, a queda do Twitter no Brasil mostrou que os brasileiros na internet são uma força gigantesca. E se a gente vai observar as estatísticas do IBGE acerca do acesso e do uso da internet, depois da pandemia, isso deu um salto vertiginoso. Por quê? Porque depois da pandemia, e com todo o isolamento social, a internet não se tornou mais um desejo, ela se tornou um artigo de primeira necessidade. E a gente tem observado isso no nosso cotidiano. Tentem usar um serviço bancário sem o celular hoje em dia. Sim. Tentem comprar algumas coisas, usar o sistema Gov. A gente fica refém do sistema Bolsa Família. Bolsa Família. Tudo hoje em dia era aplicativo. Até eu fiquei surpreso de... quando me falaram, eu não tenho carro, então eu não sabia. Zona Azul. Você não consegue mais comprar Zona Azul sem o aplicativo do celular. Uhum. Então, isso faz com que o celular não seja mais um objeto de desejo, mas seja de absoluta necessidade. Isso sem falar do desemprego que empurrou milhares e milhares de pessoas para o tipo de trabalho que a gente chama de uberizado hoje em dia. Então, as pessoas até para conseguirem um ofício, e não digo nenhum emprego, ofício. As pessoas têm trabalho, mas não têm emprego. Essa é a era da precarização, segundo um autor que eu admiro muito, que eu cito muito, que é o Ricardo Antunes. Sim. Ele fala que na era da precarização do trabalho, os trabalhadores têm trabalho, mas não têm emprego. E eu acho essa definição dele muito descritiva, né? E aí os celulares se tornam artigos de primeira necessidade. Mas, quando o menino que pedala 12 horas por dia para entregar comida tá no celular, ele não vai usar só o celular para trabalhar. Yeah. Ele vai usar também para consumir entretenimento. E esse entretenimento vai vir através das redes sociais. E aí é que tá. Você falou a respeito de... Quando a internet surgiu, houve uma euforia a respeito da capacidade de comunicação como tábula rasa. Existe uma linha de esquerda radical, da qual nós discordamos, que acredita que nós devemos criar uma internet soberana agora, paralela. Nós, da Soberana, discordamos um pouco dessa linha. Por quê? A internet como ela é hoje, ou seja, na sua estrutura burguesa centralizada em Big Techs, ela pode estar obsoleta para nós. Se eu e você conversássemos a respeito de como a internet deveria ser, a gente ia falar, deveria ser nossa, gerida pelos trabalhadores. Deveria. Mas para a maior parte dos trabalhadores, ainda a forma de internet que funciona é a forma das Big Techs. A gente não pode colocar o nosso idealismo na frente da realidade material. Sim. Essa internet não está obsoleta para a maior parte da população. A gente acredita que nesse momento o mais importante é disputar essas redes para atingir essas pessoas dentro delas próprias. Uhum. Então, um livro que a gente utiliza para fundamentar um pouco esse argumento é o livro Colonialismo Digital, que é um livro publicado, se eu não me engano, pelas Ciências Revolucionárias. É um livro que aplica a teoria fanoniana do colonialismo às redes sociais. Inclusive, no meu coletivo nós temos um núcleo de estudos de tecnologia e luta de classes chamado Teclas, Tecnologia e Classes. É daí que a gente tira esse tipo de coisa. Por que eu tô falando do meu coletivo também? Porque a gente enxergou que essa disputa não só era possível como necessária, e que se ela é necessária, a única maneira de fazê-la era com organização. Sim. E aí, essa ideia de você pode ser o seu próprio jornalista na internet, ela é meia verdade. Mas a gente acredita que para disputar com o grande capital, a única maneira é com a maneira que a gente sempre teve, que é a organização da própria classe. O que a gente veio para fazer é tentar disputar a consciência da classe trabalhadora de forma coordenada e organizada, centralizada, liderada. Liderada, digo, internamente. Para qualquer organização marxista-leninista como a nossa, todo tipo de atividade precisa ser planejada e liderada. A gente não pode basear nada no voluntarismo. Eu vou fazer isso quando me der na telha. E a gente tem que tentar profissionalizar o máximo possível dessas atividades. Isso é uma das coisas que a gente acredita. Se a gente quer disputar a internet, a gente não pode fazer isso no nosso tempo livre. A gente precisa criar um ecossistema que profissionalize comunicadores e técnicos para comunicação digital. E vocês que são aqui do lado B do Rio sabem como isso é difícil. Sim. O nosso grande calcanhar de Aquiles é financiamento e recurso. Coisa que a direita tem a rodo. Vocês que estão aqui há muito tempo, já vai fazer uns 10...
beirar os 10 tenho anos. 8 anos agora. Vai estar beirando 10 anos. Sabem que se vocês tivessem financiamento, vocês tinham chegado na Lua já. A chance era muito maior. Porque o nosso discurso é o discurso que comunica diretamente com os interesses dos trabalhadores. Claro. Isso não é só uma questão de ideologia, é uma questão de capacidade material mesmo, né? O que a gente tem tentado fazer é vencer essa barreira. É tentar organizar de forma que a gente consiga financiar esse movimento de forma profissional. Abrir estúdios, fazer ecossistemas de comunicação que não sejam apenas de forma voluntária. Existe uma ilusão que é muito comum nas pessoas que nos assistem, que é porque nós compartilhamos, eu não estou falando particularmente de eu e vocês, mas falando nós da esquerda. Porque nós da esquerda compartilhamos da mesma ideologia, nós naturalmente vamos nos unir para comunicar ao público como uma força unívoca. E isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não basta nós termos a mesma ideologia. Esse tipo de coordenação não acontece de forma espontânea. O que a gente, inclusive inspirados na teoria revolucionária, mas através da nossa prática também, a gente defende que o nosso passo adiante é em direção à profissionalização desse tipo de criação. E para ser mais categórico, a pessoa que cria tem que ganhar salário. E não tem medo do dinheiro, né? A gente aqui... Existe um tabu. É um debate que a gente faz aqui já há muito tempo, que é a coisa do... A nossa audiência vai questionar, e é válido que questione, porque nós, enquanto militantes, também questionamos da onde vem o dinheiro, que dinheiro é esse, quem tá bancando, porque isso pode, mesmo que não altere diretamente no seu discurso, isso pode alterar como o seu discurso é recebido. Ponto. E aí, acho que todos nós aqui concordamos. Mas tem uma coisa tá ganhando um dinheiro, enfim, de uma organização, ou o dinheiro que a gente passa recolhendo e tal. E fica assim, mas tá falando isso porque, tá profissionalizando. E parece que perde a pureza, né? Se você é ideológico mesmo, você é militante mesmo, porque é a coisa do panfletar, né? Agora que a gente tá em eleição, você tem que panfletar. Você vai panfletar porque você acredita naquilo, não porque você tá recebendo um salário, um valor mínimo que seja, para cobrir seus custos, para cobrir a sua vida, né? A gente tem... É uma dificuldade que a gente tem. Primeiro, da captação, normal, senão a gente não precisaria ter a gente. Você estaria na Globo, eu seria o William Bonner, né? A gente estaria chegando numa galera. Eles que teriam que ir à luta, não é o caso. A gente sabe, isso é a realidade desde que o mundo é mundo. Tanto que a gente é o capital, né? Não é à toa. A gente tá falando do grande capital, muito dinheiro. Mas mesmo nessa base, né, a gente consegue, você que é um historiador e um pesquisador do tema, a história mostra que a gente consegue captar alguma coisa para sobreviver e para profissionalizar. Então vai um pouco nisso aí também, essa questão desse ecossistema, né? Que é esse tema que a gente está falando aqui, que quero que você fale um pouco da Soberana, que inclusive... a primeira coisa que me vem na Soberana, por exemplo, é a questão do YouTube. E aí eu queria que você aproveitasse, contasse um pouco o que é a Soberana, como surgiu, porque pra gente me parece que dá um pouco o caminho, né? A saída um pouco de como a gente pode fazer essa comunicação de forma mais organizada, mais profissional e tudo mais. O importante, eu vou começar do final. Nós estamos construindo os trilhos com o trem correndo. A gente tem uma forma organizativa que a gente não consegue encontrar paralelo no mundo. E isso não é uma forma de arrogância da minha parte. Não é um elogio, né? Não é um elogio. A gente adoraria que tivesse, porque a gente aprenderia com a experiência pregressa. Infelizmente não tem. Mas a gente adoraria se tornar um modelo para organizações futuras. Inclusive já temos notícias de que pessoas de outros países estão se inspirando no nosso trabalho. Mas como que a gente surge? Outras pessoas que começaram a ver esse movimento... entraram em contato conosco, né, com outros grupos que já estavam juntos, e todos nós falamos, somos marxistas-leninistas. O que nosso calvo maravilha Lenin nos ensina, que a organização é a nossa única arma revolucionária. Vamos nos organizar. E a gente surge, de fato, como um ecossistema de comunicadores. Para pensar, já havia comunicadores antes da gente. Havia a Sabrina, que era gigante, havia a Laura Sabino, havia o Jones Manuel, havia uma galera boa que pavimentou o caminho pra gente, que a gente se inspirou muito. Mas... não era coordenado. Não estava organizado. Não estavam organizados numa mesma organização. A gente começou assim. Começamos a fazer isso e aí a gente viu que a internet possibilitava outros caminhos mais interessantes. A gente começou a se transmutar de um coletivo de comunicadores, de criadores de vídeo, criadores de conteúdo, para uma organização que disputa a consciência da classe trabalhadora na internet. E isso é diferente. Porque qual é o ponto? Não basta eu ter muitos números e chegar nas pessoas. Eu tenho que chegar nas pessoas para alguma coisa. Se eu quisesse só número... bom, muitos podcasts aí grandes já deram o caminho das pedras. É banheira de Nutella, é melancia no pescoço, é... falar um monte de merda. É falar besteira. Isso traz número. Mas quais números e para quê? O que a gente começou a observar? A gente tem que desenvolver um método organizativo na internet
que primeiro tenha solidez ideológica. E a solidez ideológica é muito importante, porque lembra que você falou, talvez o dinheiro possa desvirtuar um pouco os princípios? O que blinda a gente disso é que a gente, por 2 anos e pouco, só trabalhou em desenvolver solidez ideológica. Como que a gente protege essa organização de qualquer forma de capitalização, de infiltração, de oportunismo? É difícil, é um trabalho ideológico duro, árduo, e que trazia um desafio novo por estar atuando numa forma organizativa que não tem precedentes. A gente considera que esse processo foi bem sucedido e que agora a gente está partindo para uma outra etapa. O que a gente tem feito? Alguns comunicadores da Soberana chegam em muita gente. Eu chego em muita gente, o João Carvalho chega em muita gente, o Humberto Matos chega em muita gente. A gente alcança uma galera. A gente refletiu muito sobre o que fazer com esses números. E aí, por demanda popular, a gente começou a buscar organizar certos grupos de trabalhadores. Quais? Os que principalmente trabalhavam utilizando a internet como ferramenta. Quais foram os primeiros que surgiram? Psicólogos. Um dos nossos membros mais antigos é psicólogo. Ele trabalha à distância, como todos os psicólogos começaram a trabalhar, sobretudo na pandemia. Ele começou a observar no público dele que havia uma demanda por organização da categoria e pensou, nós atuamos na internet. Por que a gente não tenta organizar a galera que trabalha na internet alcançando essas pessoas? E aí ele fundou o que hoje a gente conhece como Sameca, Saúde Mental Camarada. O Sameca é uma frente de massas da Soberana. Nós criamos o Sameca para absorver os trabalhadores em maior número possível dentro de uma mesma categoria. Com qual objetivo? O primeiro, dar mais dignidade no trabalho. Hoje em dia, gente, quem trabalha com internet, e caso você tenha sorte de não trabalhar, saiba que esse é um fator muito pesado. Quem trabalha com internet não é só, por exemplo, psicólogo. Tem que ser meio influencer. Tem. Como é que você chega nos seus clientes? Como é que você chega nos seus pacientes, no caso dos psicólogos? Fazendo vídeo pro TikTok, fazendo vídeo pro Instagram e chegando nas pessoas. E é um trabalho muito árduo, duplo e pouco recompensante. O que a gente fez? Se a gente organizar dentro de uma mesma cooperativa, por exemplo, essas pessoas não precisam fazer trabalho de influencer, porque o trabalho de influencer fica a cargo da Soberana. Quem chega nas pessoas somos nós, os comunicadores profissionalizados, que trabalham com comunicação e que fazem isso como ofício. Essas pessoas socializam os valores. Então, quando o dinheiro entra no Sameca, ele é distribuído de maneira socializada. Isso já faz com que a hora da sessão, a hora da consulta do Sameca, seja o dobro da Unimed. A nossa cooperativa, que tem pouco tempo, já consegue pagar o dobro do que a Unimed paga para um psi. E o que é pouco, tá? É pouco, tem que aumentar, mas mostra como a exploração dessa categoria tava brutal, sangrenta, sabe? E como cooperativar tem uma saída também. Muito, mas não só cooperativar. Novamente, como é que a gente blinda isso de se tornar uma corporação? Aí vem o trabalho ideológico. O Sameca não é só uma cooperativa, é meio um sindicato também. E um sindicato que tem trabalho político e ideológico, de debate vivo e constante, de estrutura de democracia interna, muito, muito vivo, constante e permanentemente mutável, porque precisa mudar de acordo com as demandas das pessoas. A partir disso, a gente começou a fazer esse caminho. Nós disputamos a consciência das pessoas na internet para alcançar, e depois que a gente alcança, a gente tenta organizar essa galera. Porque a gente chega no trabalhador e ele fala, beleza, eu tô revoltado, preciso me organizar. Onde? A gente tá tentando organizar. Já abrimos uma frente de massas de psis, agora de professores. Muitos professores agora trabalham com... trabalham à distância com professores de línguas, por exemplo. Eu faço aula de espanhol, faço mesmo. Minha aula de espanhol é à distância. Espero que não WeCreate. Eu faço com um camarada, eu queria até citá-lo. Eu faço com um camarada que tem um curso chamado Espanhol Tranque. Ele é daqui do Rio. E ele... é o que é brasileiro argentino. Esse é o Diego. Legal. Eu vejo bastante TikTok, é flamenguista. Um abraço pra ele. Mas olha que coisa, eu até converso com o Diego sobre isso. O Diego começou a conseguir mais alunos porque ele virou influencer. Sim, total. Começou e ele fala, a falar TikTok, mas ele é super carismático. E aí a gente começou a conversar como criadores. Sim, e legal. aí eu precisava estudar espanhol. Eu falei, pô, Diego, vamos estudar. E ele me dá aulas particulares à distância, né? Entendi. E aí tem esse detalhe, sabe? A gente juntou todo mundo. Sim. E o nome dessa frente de massas, caso vocês queiram procurar, e eu recomendo que procurem se forem professores, é CESPEN, a sigla é Centro Zoia Prestes de Educação Multidisciplinar.
A Zoé Prestes é filha do Prestes, do militante histórico do PCB, e ela é uma grande educadora, a gente quis homenageá-la. Inclusive, ela já ministrou aulas pro própria frente que carrega o nome dela. E a gente tem uma última que é o Júri, que é o Juristas Revolucionários, que organiza juristas. A nossa ideia é ampliar isso cada vez mais. E também nós temos, só para finalizar, uma parceria ideológica e tática com a Unidade Popular. Ah, sim, eu ia perguntar isso. A Unidade Popular é um partido marxista-leninista de massas. E nós, logo cedo, quando eles observaram o nosso trabalho, eles vieram nos procurar pra gente apresentar o que a gente tava fazendo. Eles falaram, pô, nós temos um trabalho nas ruas importante, vocês têm um trabalho na internet importante. A gente quer trabalhar pra ampliar nosso campo e fazer com que a classe trabalhadora se organize. Nossa, a gente já deve ter colocado pra Unidade Popular milhares e milhares e milhares de militantes. E isso é uma coisa que deixa a gente extremamente orgulhoso. Pois é, e é até uma pergunta assim pra fechar esse tema. Você acha que dá pra falar que a Soberana surge como um coletivo de comunicação e se torna um movimento... É isso. Faz um caminho inverso, digamos exatamente assim, isso. porque você é um movimento que está na internet, você já estava na internet, se torna um movimento de Foi exatamente isso que popular. aconteceu. Interessante. Foi exatamente isso.